Boa tarde a todos. Que Jesus nos ilumine, nos inspire. Pessoal, é a segunda vez que eu estou aqui na casa e eu vou falar do apóstolo Eurípides Barçanufo, né? O método que ele criou para ensinar lá no seu colégio, lá de Sacramento, tá? Então, a gente vai estar refletindo sobre tudo que ele nos ensinou. E como os slides eles são autodidatas, eles vão passando, a gente vai entendendo, eu só vou complementando, tá? Que é para a gente, ao final aí dos 40, 45 minutos, a gente ter a oportunidade de estar olhando os 14 slides, tá bom? Então vamos começar. Aqui nós temos aqui a metodologia que foi criada por Eurípides Barçanufo para que ele pudesse ensinar os alunos da escola do Colégio Allan Kardec lá em Sacramento, que a maioria dos jovens, né, dos alunos, eles eram matutos, né, o pessoal que vem da educação rural e tudo mais, e quando eles conheciam a doutrina espírita, eles sentiram assim com muita dificuldade para entender os livros da codificação. E aí o que Eurípides fez como professor, né? Ele foi facilitando, ele foi fazendo essa pedagogia que a gente vai estar conhecendo. Eu acho que algumas pessoas aqui já conhecem, né? Mas para quem não conhece, a gente vai ter oportunidade de estar falando sobre a metodologia dele, tá bom? Então vamos lá. O que é o evangelizador de espírito? Esse evangelizador é quase todos médios. Tá? Os médios das casas espíritas são evangelizador. Tá? Então a gente vai ter oportunidade de se aprofundar mais hoje. Aí ele coloca aqui, ó, a história de Jesus, ele ganha seu verdadeiro papel na vida do espírito quando passamos a refletir na postura do mestre, como modelo a ser seguido e capaz de nos modificar. Veja bem, a doutrina espírita, ela quer que nos modifique, certo? Ela quer que nós nos modifiquemos. Porque só vir aqui tomar passe, né, água fluidificada, passar nas sessões que a casa tem, né? Tudo isso é importante, lógico, tá certo? Mas se a doutrina ela não modificar nada na gente, ela não cumpriu o papel dela. Tá certo? Porque aqui nós estamos para ser modificados realmente, tá certo? Então é o que Jesus veio pregar, tá certo? E aqui ele fala, ó, Jesus continua nos atraindo de forma simples como simples foi todo o seu trabalho, para que possamos nos transformar em evangelizadores, tá? Aí aqui Jesus usa muito essa frase aqui, ó, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dá a verdade ao Espírito, tá? E aqui nessa metodologia nós vamos ver qual que é essa verdade, tá certo? O evangelizador identifica-se como Espírito, em busca de novas oportunidades, tá certo? Então nós estamos aqui na Casa Espírita buscando novas oportunidades, tá certo? Porque senão a gente estava lá na Igreja Católica, nos evangélicos, no budismo, né? Na Umbanda, no Candomblé, no hinduísmo, tudo isso aí são escolas, né, religiosas. E o Espiritismo é a terceira revelação, tá certo? É algo mais avançado do que tudo isso que a gente conhece. Então essa doutrina maravilhosa, ela vai nos modificar por causa disso, tá certo? Por causa da educação. Tem consciência que é um espírito em experiência terrena e não corpo com manifestações espirituais. Pessoal, essa frase aqui, tem consciência que é um espírito? Isso aqui é fundamental a gente entender que nós temos um espírito dentro de nós. Se a gente não se vê como um espírito, a gente fica confuso, porque o ser é uno. Mas dentro dessa pessoa aqui tem mais 3 componentes, né? Que é o corpo físico, que está aqui, que todo mundo vê, o espírito, né? E o perispírito, que é o corpo energético. Quando a gente morre,
O que morre é esse corpo. O corpo, o espírito, ele viaja. O veículo da viagem astral do espírito é o perispírito. Tá certo? Então está bem explicado o que é o corpo, o que é o perispírito e o que é o espírito. Então, nós somos uno nesses três componentes, tá certo? Aí aqui ele coloca como um método para atuar no espírito. Quer dizer, agora nós entendemos que nós somos espírito. Qual é o método que a gente tem que aplicar no espírito, na gente, na nossa alma, tá certo? Aí ele coloca aqui, ó, coloca o espírito diante das próprias dificuldades, quando demonstra a existência do espírito como fato. Tá? Então, a minha alma é um fato. Cada um de nós aqui tem a sua alma, que é um fato. Nós não somos corpo, nós somos também corpo, mas o principal é o espírito, percebe? Então, quando a gente começar a se identificar como espírito, aí a gente vai ver que a gente tem uma outra manifestação espiritual, tá certo? Então, nós estamos se manifestando aqui na matéria, mas em espírito a gente precisa se manifestar nessa outra dimensão, tá certo? E aqui ele vem falar para nós que nós também temos o planejamento reencarnatório. O que é o planejamento reencarnatório? Antes da gente encarnar, os nossos mensageiros, eles vão trabalhar na nossa elaboração desse planejamento. Então, ninguém aqui está aqui por acaso, percebe? Deus, na sua infinita misericórdia, Ele fez esse projeto que está aqui para se aperfeiçoar. Ele fez um projeto, mas não acabou. Ele deixou para nós o mérito do acabamento. Então, nós precisamos fazer o acabamento desse projeto que é o corpo, o espírito e o perispírito, tá certo? Então, esses três componentes que fazem esse ser uno, ele precisa ser trabalhado, tá certo? E aqui, ele vem colocando aqui sobre a ambientação reencarnatória. Ou seja, por que eu não nasci na França? Por que eu não nasci no Japão? Por que eu não nasci na China? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Vim nascer aqui no Brasil, nascer aqui em Santos. Tudo isso tem explicação, não é por acaso, ninguém aqui está por acaso, tá certo? Tudo tem uma finalidade, tudo tem uma explicação, tá certo? E aqui ele fala aqui, ó, da anterioridade, da progressividade e da esperança, que tem como princípio disponibilizar recursos para que o espírito mergulhe na sua intimidade. Propicia ao espírito o valor da comparação interativa entre ele e o meio em que vive, harmonizando com as leis de Deus. A anterioridade, pessoal, é a reencarnação, tá certo? Nós somos espíritos milenares, nós já reencarnamos N vezes, nós vamos reencarnar lá na frente mais, milhares de vezes mais, até a gente conseguir aprimorar esse projeto que é o ser humano, tá certo? Então a gente vai ter oportunidade de estar conversando sobre isso. Aí ele coloca aqui, ó, que ele coloca como esse método, né, para a gente ir escalando essas fases, né, para a gente poder entender. Então ele está aqui, ó, coloca o espírito diante das suas próprias dificuldades. Isso aqui eu já coloquei. Aí ele coloca aqui, ó, o entendimento do ser espiritual. Veja bem, pessoal, nós precisamos se entender o que nós estamos fazendo aqui, entender sobre esse corpo, sobre esse espírito, sobre esse perispírito. Nós precisamos ter esse entendimento de ser espiritual, porque se a gente não se entende, né, qualquer lugar está bom, ou qualquer lugar está ruim, porque a gente não entende, a gente deixa as coisas acontecer, sem que a gente tenha participação, né, sem que a gente queira se comprometer,
achando que mas deixa a vida me levar. A vida vai te levar até onde a dor, até onde a dor você aguentar. Tá certo? Porque na inércia que a gente fica, a gente só atrai doença, só atrai, né, problema. Tá certo? Opa, desculpe. Me perdoa aqui que é a primeira vez que eu estou usando aqui, tá meio complicado, mas a gente vai conduzindo, tá? Então aqui, ó, o fato do espírito, identificar-se como espírito. Tá? Então, nós temos que se identificar, ó, eu sou espírito, meu irmão é espírito também. Então, quais são as necessidades energéticas dele? Percebe? Não é só as necessidades básicas, né? De água, alimento, né? Ar puro, isso daí também faz parte. Mas nós precisamos enxergar esse outro lado, o lado espiritual, tá certo? Aí aqui na progressividade da esperança, que é a imantação divina com Deus, a gente tem que saber o que Deus, quais são as leis de Deus. E está lá no livro dos Espíritos, né? As leis de Deus, a lei do trabalho, a lei da conservação, né? Tudo isso a gente aprende lá na escolinha, lá quando a gente faz a escola aqui, sistemática aqui na Casa Espírita, a gente aprende essas coisas, tá certo? E aonde que a gente vai aplicar isso? Nesse momento aqui, tá? Do entendimento do ser espiritual, tá? E aqui na progressividade da esperança, o que é essa progressividade? Eu tenho que me conduzir da melhor forma possível nessa encarnação, porque na próxima vai ser melhor. Agora, se eu me conduzir, né, de qualquer jeito nessa vida, sem se preocupar com esse corpo, com esse espírito, com esse perispírito, na próxima encarnação, o que eu vou esperar? Tá certo? Então a gente tem que ter um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande com essa metodologia, tá certo? Aqui nos conjunto vetores reencarnacionista, nós temos aqui os conjuntos de energias, que são os nossos campos, nossos centros de forças. Tá? Nós temos conhecido como chakras, né? Que nós temos nosso campo de força no perispírito. São energias que estão ali circulando, né? E a gente tem que entender, pessoal, da mesma forma que a energia elétrica acende a luz, dentro de nós, no nosso perispírito, ele trabalha com energia também. Não é só a energia da elétrica, tá certo? Nós temos a nossa energia no nosso campo perispiritual, que precisa ser trabalhado. E aí, quanto mais eu trabalho na caridade, mais a minha luz resplandece, tá certo? Mais a minha luz resplandece. E aqui entra os fatores, né? Nos vetores, entra as escolhas. E aqui, pessoal, é fundamental na educação do corpo e da inteligência, que é a educação, a família, a sociedade e a profissão, é a rotina que a gente está acostumado. Tá? É a rotina que a gente está acostumado. Então, nossos pais vão nos ajudar a nos educar, a nossa família, né? Se for uma família equilibrada, com conhecimento da doutrina espírita, melhor ainda, que a pessoa vai ter oportunidade de passar isso para os seus filhos, tá certo? E a sociedade, né? E a sociedade que a gente vive, né? Estamos aí na nossa sociedade aqui, estamos, né? Estamos aí na luta aí, tá certo? E a profissão, né? Tem a profissão, quem é psicólogo, psiquiatra, médico, enfermeiro, gari, e assim em diante. E aqui ele vai entrar, nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhamento daquilo que nós falamos anteriormente, que é no planejamento reencarnatório, tá certo? Então aqui, ó, vamos se ligar como é que é essa elaboração desse planejamento reencarnatório. Quando o espírito vai reencarnar, é auxiliado na elaboração do seu planejamento reencarnatório. É através do estudo minucioso que é estabelecido o planejamento reencarnatório, que irá formar um novo corpo, instrumento valioso para o espírito. Como é que a espiritualidade vai conseguir fazer esse estudo minucioso?
Como é que ela vai fazer esse estudo minucioso? Ela vai ler dentro do nosso sentimento. Tudo que a gente faz no plano Terra fica gravado na nossa memória. Imagem, som e emoção. Tudo fica gravado. A memória da gente é onde fica o registro que vai nos servir para fazer esse estudo minucioso aqui. E quem vai nos ajudar? Os mensageiros. Aqui no plano Terra, quando a gente está com algum problema mental, quem nos ajuda? É os psicólogos, é os psiquiatras, é os neurologistas, tá certo? Mas quando a gente está em espírito, quem que nos ajuda? Aí é os mensageiros. Aonde que ele vai buscar esse material? Dentro de nós. Todos nós temos os nossos registros, não tem como não gravar. Está tudo gravado lá, percebe? Tudo que nós fizemos de bom e fizemos de ruim. Todos os nossos vícios, todas as nossas virtudes, está tudo gravadinho lá. Né? Na hora que abre o nosso livro, lá que eles começam a abrir nosso livro, que eles vão estudando a nossa situação. Aí vão vendo o que dá para fazer por nós. E é lógico, a gente pode contar sempre com a ajuda de Jesus, sempre com a misericórdia de Deus, e assim a gente vai, fluindo a nossa vida, tá certo? Em cada espírito está todos os registros de suas necessidades, conquistas e valores. Veja bem, aqui também está as conquistas. Mas que conquista é essa? Não é do carro que eu comprei, da casa que eu deixei de herança. Não, pessoal, essa conquista aqui é as virtudes. O que eu fiz pelo meu próximo? Percebe? O que eu fiz pelo meu próximo? Quantas lágrimas eu enxuguei? Quantas pessoas eu pude auxiliar? Percebe? Porque até para a gente auxiliar, a gente precisa entender. Entendeu? Não adianta eu querer, eu vou lá conhecer a dor do outro, se eu não posso fazer nada. Eu não tenho uma palavra para dar porque eu não conheço nada. Percebe? Então aqui na doutrina espírita a gente precisa entender isso, que é para a gente podermos ajudar. Isso daí faz parte do quê? Da caridade. A caridade requer conhecimento, tá? Então a gente tem que ficar preocupado com isso. Na memória do espírito estão registrados os desajustes, os vícios, as dificuldades que podem surgir no decorrer da existência, comprometendo o processo evolutivo, tá certo? Aí tem mais, tem mais coisa. Na ambientação reencarnatória, que a gente tem um planejamento, depois tem a ambientação reencarnatória, tá certo? Aí aqui ele fala aqui, é a educação do contraste, estudar a natureza com sua harmonia, o equilíbrio e a ordem. O espírito não é vítima, nós não somos vítima, pessoal. Tudo que nós fizermos, ou estamos fazendo aqui no plano Terra, nós planejamos. Nós estamos aqui cumprindo uma programação. Então não tem vítima, não tem coitado aqui, percebe? Não tem, ninguém aqui é coitado, tá? O espírito não é vítima, pois na verdade está se educando através de nova roupagem que o Pai nos concedeu. Tá certo que a gente morre, vai para o plano espiritual, vai para as colônias, vai para o nosso lar, vai para ali, para perto ali, para os arredores. A espiritualidade prepara uma nova reencarnação para ver se a gente toma jeito, e a gente vai, e passa N encarnações e a gente não aprende quase nada. Por quê? Porque tem falha na pedagogia. A pedagogia que a gente conhece, da religião, da filosofia e da ciência que nós temos hoje, tá toda ela fracassada. Está toda ela fracassada, porque a humanidade está desse jeito. Nós estamos aqui aguardando a transição, e essa transição depende de cada um de nós, porque o rumo que o planeta Terra está indo para o caos. Porque a religião não ajuda mais ninguém, ela não socorre mais ninguém, percebe? Então a gente está indo nesse caminho, é cego guiando cego, essa que é a verdade, tá certo? Então a doutrina espírita está aqui para não deixar isso acontecer. Se a gente tiver consciência, se a gente tiver educação, a gente toma outros rumos, tá certo? Através de nova oportunidade reencarnatória, o espírito remodela seu perispírito pelas mudanças dos seus conteúdos energéticos. Veja bem, os nossos sentimentos, pessoal,
eles são uma construção. A gente tem dificuldade de entender o sentimento, porque assim, veja bem, quando a gente não, não nasce sem dente. Depois, ao longo do tempo, que a gente vai adquirindo os dentes, tá certo? A mesma coisa o espírito. Ele nasceu com o instinto. Nós temos o instinto para sobreviver, para viver como animal, tá certo? E conforme a gente vai reencarnando, a gente vai deixando o instinto um pouquinho de lado e vai alimentando o sentimento, vai aumentando o sentimento. E aí sim a gente vai, aí o sentimento vem aflorando, aí a gente no momento a gente está como filho, depois vai como pai, depois vai como neto e assim por diante, tá certo? Aí aqui, pessoal, tem a personalidade. A personalidade é variável a todo instante no decorrer da existência programada. Então está lá nosso planejamento, está lá nossa programação, que a programação o que é? É uma tabela de tempo. A gente precisa passar ou deixar o tempo correr para a gente fazer a programação que a gente se comprometeu. A gente se comprometeu com o plano espiritual. Então a gente precisa, cumprir o programado, tá certo? E aí ele vem aqui para falar que na hora que a gente está mudando aqui os nossos hábitos, nossas tendências, nossos sentimentos, nossos costumes, nossos preconceitos, todo o nosso interior vai mudando. Aquele campo energético do perispírito, ele vai mudando de cores. Ele vai mudando, a gente vai irradiando luz, vai irradiando coisa boa, as pessoas se aproximam de nós pela nossa energia que a gente está emitindo, percebe? É uma afinidade, a lei da afinidade, só dessa forma, pessoal, e que a gente se atrai um ao outro, tá certo? Em cada fase da existência do espírito, manifesta um nível de necessidade, que requer um processo educativo coerente com essa necessidade. Outro fator importante da personalidade é a força do conhecimento. Através dela, o espírito muda a sua intimidade. Pessoal, essa personalidade que está aqui, ela já teve N encarnações passadas, N personagens lá atrás. Boas, ruins. Percebe? Então, essa variação da personalidade faz parte da gente. Ninguém pode fugir disso, não tem como fugir, tá certo? Mas tem como modificar. Aí sim, aí a doutrina espírita, ela faz questão que a gente faça essa modificação. E aí, pessoal, entra nessa fase aqui, do comportamento do espírito nas diferentes fases da vida. Na infância, o bebê nasceu, até os 7, 8 anos, 10 anos, esse serzinho que está lá, que a gente pensa, mas é bonitinho, esse espírito ele já tem uma bagagem, já trouxe uma bagagem com ele, muito grande. A gente vê o bebezinho ali e acha, bonitinho, é bonitinho, maravilhoso, é um projeto de Deus que tá aqui reencarnado, tá certo? Mas já é a hora de começar a se preocupar com ele, de trazer ele na casa espírita logo cedo para evangelização, para educação espiritual, tá certo? Aí, mais na frente, eles viram adolescente. Aí aquele birrento, e aqui o espírito, é a hora que ele vivencia um momento de intensa, aqui pessoal, na infância, a criança tem muita mediunidade, a gente chama coloca entre aspas, vamos dizer assim, porque eles têm uma visão ele ainda está em formação desse corpo energético, percebe? Então geralmente as crianças choram muito, aquelas que choram muito, umas que falam que está vendo, são coisas que o pai precisa ficar atento. Porque realmente tem coisas acontecendo ali com a criança que ele está trazendo, a bagagem que ele está trazendo, a mala que ele está trazendo, percebe? E aqui na adolescência vai ser o reflexo do que nós conseguimos colocar na infância,
Tá certo? É que nem a plantinha, se tá torta, pô, coloca uma estaca, vai amarrando ele, vai engessando ele para acertar ele, tá certo? Que infelizmente nesse momento aqui, a gente vai mas meu filho está indo na religião, está indo lá está aprendendo o quê? Ele fez a catecismo, percebe? As religiões não estão salvando ninguém. Infelizmente, as religiões, é lógico, pior sem elas, lógico, né? Pior sem elas, mas não dá para confiar, para deixar meu filho na mão, deixar que ele, quando ele crescer, ele vai ver. Você tá falhando. É uma falha que você vai ser cobrado lá na hora que você fazer o novo replanejamento. Na hora que você estiver elaborando teu planejamento, eles vão perguntar assim: onde está teu filho? Onde está tua filha? Onde está teus parentes? É assim que é. É assim que é. Percebe? Infelizmente é assim que é. Desculpe, pessoal. Então, na hora que a gente está fazendo elaborando esse planejamento, que nós vamos ser cobrados. Mas eu esperei meu filho crescer. Ele veio aqui para você educar. Se você não educou espiritualmente, assuma. Assuma, na próxima reencarnação vocês voltam novamente, e aí você dá uma educação condizente para aquele espírito, tá certo? E aí chega no adulto, o ser busca atrair para si novas energias, viver é um processo de vinculação atrativa. O que é essa vinculação atrativa? É o casamento, é o relacionamento de pai com filho, de pai com neto, tá certo? É essa vinculação. E aqui nós chegamos no principal, que é o meu caso, tá certo? Que é o idoso. O idoso também precisa de ser evangelizado para que possa sentir-se feliz e encorajado. O tempo envelhece a estrutura física, mas para o espírito o tempo tem outra dimensão. Quer dizer, a energia, o perispírito da gente não tem idade. O nosso espírito ele não tem idade. E aqui, pessoal, no idoso, o que está acontecendo hoje no mundo, não é só aqui no Brasil, não, mas no mundo todo. Os idosos estão sendo maioria, né? Porque as crianças estão diminuindo, principalmente aqui no Brasil, né? O índice de natalidade está baixo. E o que acontece aqui no idoso? Eu particularmente acho, no meu caso, que é a primeira vez que eu chego nessa fase aqui de adulto. Por quê? Porque nas vidas passadas, lá em 1940, por exemplo, a vida da gente era de 50 anos. As condições aqui não permitiam que eu vivesse mais de 50 anos, 45, 50 anos, percebe? Hoje eu estou com 68, opa, já passei dos 60, então eu estou vivendo uma experiência única nas minhas encarnações no plano Terra, lógico, né? Que no plano, lá em Marte, lá em Júpiter é outra situação, mas aqui no plano Terra é a minha melhor oportunidade. Porque eu estou chegando nessa quarta fase. E aí tem gente que fala, mas é a melhor fase, aí começa a debochar dessa fase. É por engano, pessoal. Porque você vai ter que enfrentar tudo aquilo que você mesmo fez para o seu corpo. Né? Nós fomos viciados, nós ficamos tomando cerveja o tempo todo, nós fumamos, nós bebemos. O corpo chega uma hora que ele sente. Dificilmente uma pessoa com 100 anos que nunca bebeu, nunca fumou, ela vai chegar em melhores condições do que eu. É lógico. É mérito dele, ele se preparou para isso. E a gente não se prepara, né? Nessas outras fases aqui, nossos pais nunca ensinou a gente a falar assim, mano, tem que se preparar para lá para a velhice. Mas eu sei lá se eu vou chegar lá. Se não chegar nessa vida, chega na outra. Mas vai chegar com certeza. Você perdeu a oportunidade. Então, eu não quero perder a minha oportunidade, por isso que eu estou aqui falando para vocês, por isso que eu estou aprendendo junto com vocês, para mim não perder essa oportunidade, tá certo? E aqui, ele volta aqui no relacionamento da vida, os relacionamentos da vida do espírito, né? E os relacionamentos são as escolhas que faz para aprimorar os nossos sentimentos. O que são esses relacionamentos e esse sentimento? O sentimento, pessoal, o sentimento
e sentimento. Olha só que interessante sentimento. Gravam isso, ó. O sentimento, ele pode ser de amor ou pode ser de ódio. Certo? Então, a partir do momento que eu me separei da minha mulher, em vez o amor que eu tive, simplesmente aquele amor sumiu, e eu começo a odiar, porque nós começamos a fazer a divisão e acabou. Percebe? Da noite por dia acontecem essas mudanças na vida da gente. É os relacionamentos. Certo? E aí, onde entra aqui, ó, o Evangelho de Jesus, tá? O Evangelho que a gente conhece é isso aqui, tá? O Evangelho é o conteúdo energético, né, que incorpora valores no Espírito. É o que Jesus nos ensinou. É a verdade. Jesus, que ele nos ensinou, vai nos facilitar aqui, ó, nesse momento aqui. O ser se relaciona com outros espíritos a partir da anterioridade. Ou seja, o nosso cônjuge que está conosco, com certeza nós já tivemos outras encarnações com ele ou com ela. Percebe? Mas agora ela está velha e... São fases, pessoal, são fases, mas você também envelheceu. Aí tem pessoas que não aceitam, aí da velhice chegar. Mas faz parte, né? Se você entender a finalidade de Deus, você vai ver que você está perdendo uma oportunidade, tá certo? Aí ele fala aqui, ó, conviver é trocar energia de forma consciencial. Quer dizer, a hora que eu só passei bom dia, boa tarde, não tem convivência, certo? Agora aqui, nesse ambiente aqui, aqui sim, aqui tem. Porque toda semana eu venho sistematicamente, aí eu vou convivendo com as pessoas. Aí eu vou ajudando eles vão me ajudando e assim a gente vai aprendendo, tá certo? E aqui, pessoal, entra o materialismo, que é o seguinte: por que o Espiritismo combate o materialismo? Tá? O caminho. Desculpa. Eu não sei se vai dar tempo da gente passar tudo, não, mas eu vou dar uma corridinha aqui, tá? O materialismo, pessoal. Qual que é o principal, o que é o mais prejudicial do materialismo? É querer saber do berço ao túmulo. O berço na hora que você nasceu e no túmulo na hora que você morreu, só vê isso. O resto não acredita que tem reencarnação, não acredita que tem vidas passadas, não acredita que tem vidas futuras, ele fica estagnado. Não tem como, está estagnado. E nós estamos estagnados. Por quê? Porque nós somos materialistas. Tem jeito, né? Aí aqui ele vem aqui, ó. O que é a verdade que a gente estava falando? Qual que é a verdade? O que é a verdade? Onde ela se encontra? Aí ele fala aqui que a verdade é encontrada no Evangelho de Jesus Cristo. Tá certo? Tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar é a verdade. Então Jesus se materializou, Jesus encarnou, depois ele se materializou, tudo isso é verdade. Ele pregou através do evangelho dele, né, das parábolas, tudo isso é verdade. O que Jesus fez é a pura verdade. Então nós estamos seguindo quem? Nós estamos seguindo Jesus. E para nós estamos com a verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade, tá certo? E aqui está aqui o nosso ponto aqui, que é a mediunidade, tá certo? Um dos objetivos da mediunidade é disciplinar o espírito, tá certo? Porque muitas vezes a gente vai na casa, né, e as pessoas estão nos ensinando, estão querendo nos disciplinar, mas a gente é rebelde. A gente não quer se disciplinar. Mas, eu tenho que estudar um pouquinho. Mas não quero estudar. Antigamente, no meu tempo, há 40 anos atrás, era 5 anos. Eram os 5 livros da codificação. Hoje só querem fazer curso se for só de 1 ano, melhor ainda. Não, vou fazer um cursinho de 1 ano. Pô, pessoal, a doutrina espírita a gente precisa de 5 anos para estudar os livros básicos da codificação. E aí a gente vai querer em 1 mês, né, em 1 ano a gente aprender tudo. Não tem como, tá certo? E aqui ele fala aqui da mediunidade como processo da evolução. Pessoal, e aqui, ó, tem esses 5 pontos aqui que é fundamental. Tá? Que eu vou até... Tem mais uns 10 minutos? Tem tudo isso?
Vou acabar daqui a pouco. Nesses cinco pontos aqui, veja bem, esse intercâmbio aqui, pessoal, veja bem, nós temos aqui, ó, o amor, que a gente precisa cultivar também, não nasce por acaso, precisa ser construído esse amor. Essa renúncia, pessoal, o médium que não renuncia em prol dos seus filhos, em prol da sua mãe que está adoentada, que está acamada, não tem como, percebe? Aqui, ó, se o médium ele está com um equilíbrio mental fora da caixinha, não tem como. Ele precisa, a casa precisa sentir que o médium ele não está com equilíbrio mental e ajudar, não pôr ele para trabalhar. Percebe? Nós precisamos de ajuda. Muitas vezes eu estou aqui falando aquela coisa toda, mas de repente lá na frente pode me dar pode. E aí, quem que vai perceber isso? É quem está do meu lado. É os trabalhadores que estão do meu lado. Falar, ó, fulano, pô, você não está. E tem que falar, e a gente tem que aceitar crítica. Tá certo? Faz parte do nosso aprendizado a gente aceitar crítica, porque senão a gente não se corrige, não tem como, tá certo? E trabalho no bem, que é a caridade, né? Se a gente não fizer a caridade, e a caridade, pessoal, não é só a caridade material, tem a caridade espiritual, né? Que é ver a dor do próximo, é sentir a dor do próximo, né? É assistência fraterna, receber as pessoas bem, se a pessoa entrou na porta do centro, é que ela precisa de alguma coisa. Então vamos buscar, vamos tentar ajudar, isso aí faz parte da caridade, tá certo? Não é só dar esmola, não é só dar o alimento, faz parte, também dá. Mas não é só isso, é mais, né? É mais coisa. E aqui nós temos aqui, ó, a reforma íntima. Por que reforma, pessoal? Porque é o seguinte, a minha casa, ela tem muitas vidas passadas. É que nem quando a gente reforma a nossa casa, tá certo? Eu preciso começar pela sala, depois tiro tudo dos quartos, passo para a sala e vou reformar a cozinha, aí depois tiro tudo né? Aí vou fazer o banheiro, e assim vai. Então, essa reforma aqui é muito complicada de fazer. Por isso que a gente precisa ir para a assistência espiritual da casa, estudar junto com o pessoal da casa, começar devagarinho a se entender, a saber o que precisa ser reformado, tá certo? Porque não dá para simplesmente, vamos começar a fazer essa reforma, vamos mudar, e não é assim que foi, porque está tudo dentro de nós, percebe? As vidas milenares estão lá, você não tem como afastar ela, a não ser que você modifique, é o que Jesus fala, você precisa modificar isso, tirar o que está ruim para pôr o que está bom, uma coisa tem que sair para uma coisa entrar, não é simplesmente, não é assim, certo? Então, precisa dessa construção, né, da caridade. E para finalizar, a casa espírita, né? Ele coloca aqui, que eu acho fantástico, aqui de Eurípides, ele coloca aqui, a casa espírita é a escola de Jesus, tá certo? E a presença dos espíritos superiores se faz constante a nos ajudar. Quem assistiu o Mensageiro está entendendo o que ele está falando aqui, ó. Os espíritos superiores, mensageiros, estão constantemente a nos ajudar. Estão aqui presentes aqui no nosso ambiente, na nossa reunião, aqui eles estão presentes, percebe? Eles estão esperando uma abertura, que a gente dê uma abertura para eles poderem, né? E é onde que a gente faz essa abertura? Na hora que a gente faz as orações, na hora que a gente está rezando, na hora que a gente está mentalizando Jesus, a gente está dando essas aberturas. Porque, pessoal, escrevam o que eu estou falando, a maioria ninguém reza. A maioria da população não reza, não acredita em Deus. A grande parte ainda é ateu, ainda se fala ateu. Percebe? Graças a Deus que nós temos aí 2 bilhões de cristãos no mundo, né? Graças a Deus, que certo ou errado, mas são cristãos. Nós seguimos o modelo de Jesus. As falhas estão no homem. O homem não conseguiu dar uma pedagogia suficiente para educar o espírito.
Mas Jesus não, Jesus sempre teve, né, sempre esteve à nossa disposição, tá certo? E aqui ele fala aqui, quando os trabalhadores e frequentadores compreender que ele é o que mais precisa da casa espírita, do trabalho que ali se realiza, viverá mais harmonizado, modificando sua maneira de ser, tá certo? Então, a maneira de ser, da gente ser, ela vai sendo modificada. Como? Com essa metodologia, tá certo, pessoal? Então, essa metodologia, quando eu tiver a nova oportunidade, eu vou colocar essa metodologia através de fotos. Aí vocês vão ter oportunidade de conhecer melhor ainda isso que Eurípides está falando, tá certo? E que está disponível, é só colocar no Google aí, ó, Colégio Allan Kardec, Eurípides Barzanufo. Entra nesse site, entra nessas palestras, que tem tanta coisa maravilhosa dessa escola de Eurípides Barzanufo, né? Que a gente fica até emocionado de estar falando, porque realmente é um apóstolo de Cristo, né? Como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, mas o Eurípides, há 15 anos que eu estive lá em Sacramento, que eu conheci toda essa obra, né, física, está lá para quem quiser ver, né? Quem quiser, quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer esse trabalho, vai ficar encantado, que esse trabalho é maravilhoso. E é um trabalho de transformação, né? Um trabalho de modificação, e que Jesus nos modifique para melhor, graças a Deus. Obrigado pela atenção.